Rapaz, é um motivo de muito agradecimento, né? A gente está aqui hoje. A gente já está com 31%, vamos arredondar, 31% da nossa primeira etapa, da nossa compra do terreno. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? A gente apresentou no início do ano o saldo da igreja, daquilo que nós tínhamos, mais esses 31%. Uma igreja que começou sem cadeira para sentar. A gente consegue honrar com os nossos compromissos, avançar com o crescimento do nosso ambiente e ainda sonhar. Sonhar com algo poderoso que Deus tem para derramar. Como é bom olhar para cada um de vocês e agradecer pela tua fidelidade para com o Senhor, pelo teu empenho em ver essa casa crescendo, se levantando. Eu tenho muito a agradecer. Agradecer também, enquanto eu via os nossos ministros aqui à frente, né? O Jonatas, o Ravinho, o Brendo. O John e o Ravinho vocês já estão acostumados, vocês vêm toda semana. Esses homens de Deus que acompanham o Haja desde o início, né? São mais de 7 anos a gente caminhando junto. O Brendo também, Brendo Azevedo, queria honrar a sua vida hoje. Você que é o meu irmão, padrinho do meu casamento, também tive a honra de ser padrinho do teu casamento. Participei ali do momento de oração, que para mim foi uma honra muito grande. Que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje você é casado com a Gabriela. E Brendo, enquanto eu tive um momento com ele, durante a semana, ele falava comigo, olha, quando eu olho para a Feira de Santana, eu olho para o Haja, eu encontro esperança nessa cidade. Brendo hoje se mudou para Lauro, mas o coração dele ainda é conectado com o nosso. Eu quero dizer que eu amo você, a sua irmã, a sua mãe, a sua casa, a sua família. Conte comigo, porque nós somos um, amém? Queria que os irmãos abrissem a palavra para a gente dar continuidade. A gente vai ler o livro de Salmos 141, Salmo 141 que a gente vai ler hoje. Nós iremos aprender um pouco com o coração desse salmista, o coração de Davi. Salmo 141, a partir do primeiro versículo. Quantos aqui querem ser homens segundo o coração de Deus? Só os homens. Pode ser mais forte. Quantos homens querem se tornar homens segundo o coração de Deus? Agora, quantas mulheres querem se tornar mulheres segundo o coração de Deus? Então, por que não a gente aprender com o salmista? Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E existem alguns princípios que para Davi eram inegociáveis. E nesse salmo ele revela muitos ensinamentos. Esse salmo vai dizer, Senhor, a ti clamo, apressa-te a mim, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade? E repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Amém? Amém? Ele inicia dizendo algo poderoso, o primeiro versículo, vamos nos atentar. Senhor, a ti eu clamo, apressa-te. Davi nesse momento está em desespero, ele está aflito. E eu te pergunto, quem você procura quando você está aflito? Quem vai te dar resposta em meio à tua aflição, em meio ao teu desespero? Quem aqui consegue responder? O nosso Deus. O nosso Senhor é a resposta quando nós estivermos desesperados. Então aqui o homem segundo o coração de Deus, ele tem pressa. Ele clama ao Senhor, apressa-te, resolve o meu problema, pois eu estou aflito, eu estou sofrendo. Em meio às nossas aflições, o Senhor continua sendo a resposta. Em meio às nossas angústias pessoais, Deus continua sendo suficiente para resolver o nosso problema. Então, qual é a fonte para nos ajudar? Repete comigo, nosso Deus. Quem é o único que pode nos socorrer? Repete comigo, nosso Deus. No Salmo 46, Davi também vai clamar, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente nos dias de angústia. Então no segundo versículo, Davi vai declarar, olha, suba a minha oração perante a tua face como incenso. Suba a minha oração.
Davi, ele faz um clamor, ele começa a orar. E quando a palavra de Deus nos fala sobre subir, o que ela quer nos ensinar é o seguinte, que a nossa oração deve subir com êxito, com sucesso. Existem orações que sobem ao Senhor como um aroma agradável. Então, existem orações que Deus enxerga e Ele diz, olha, que oração boa. Que oração que move o meu coração. Então, Davi declara, olha, suba a minha oração perante a tua face como incenso. E naquela época, os sacerdotes, eles praticavam sacrifícios ao Senhor. Então, a prática do culto, do sacrifício do cordeiro, era realizada 2 vezes ao dia. Repete comigo, 2 vezes ao dia. No início e no final do dia. Eles tinham que queimar incenso ao Senhor. Tinha que matar o cordeiro. Se você pensar comigo, o cordeiro que era morto, juntamente com as ervas que eram ali estabelecidas e o vinho derramado, pense comigo, humanamente falando, será que cheirava bem? Será que era agradável ao homem? Agora, se não era tão agradável ao homem, será que era agradável a Deus? Deus recebia aquela oferta, aquele incenso, aquela queima do cordeiro, como um sacrifício agradável para Ele. O que os textos estão querendo dizer é o seguinte, se é agradável para Deus, então não importa se é necessariamente agradável para você, se faz sentido para você, os sacerdotes queimavam incenso para que a oferta, a sua adoração, pudesse subir com um aroma suave. Será que nas nossas vidas, enquanto nós temos caminhado, enquanto nós temos vivido, o nosso maior interesse é nos auto-agradar, nos auto-satisfazer, ou a nossa vida seja como um incenso, como uma oferta agradável ao Senhor? É uma reflexão que a gente deve e pode fazer nessa noite. Então, a tua oração hoje, ela pode ter sucesso ou não pode ter sucesso. De qual lado da moeda você está? Então, a oração do Pai Nosso, uma oração que Jesus ensina aos seus discípulos. Os discípulos estão ali perguntando, ensina-me, Senhor, a orar. E Jesus prontamente coloca o modelo. Ele estabelece uma forma de oração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus 6, versículo 9. Quantos aqui têm buscado um nível de oração que possa agradar a Deus? Posso ouvir um amém? Quantos aqui oram primeiramente? Se você não ora, a minha pergunta, tu é crente mesmo? Que assim, a forma de falar com Deus é em oração, irmão. É dobrando o joelho, é abrindo a tua palavra, é meditando na palavra. Quantos aqui são homens e mulheres de oração? Quantos aqui querem que a sua oração possa subir como um aroma suave ao Senhor? Então Jesus ensina um modelo aos seus discípulos. Mateus 6, 9. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma oração que já começa reconhecendo a majestade de Deus. Quantos aqui podem declarar que Ele é santo? Quantos aqui podem glorificar o nome do Senhor? A Bíblia diz que existem anjos ao redor do trono, continuamente declarando: Santo, 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 Santo é o nosso Deus. Quando o músico ou o levita está aqui acima, cantando, pregando, testemunhando para vocês, ministrando, dê um glória a Deus, declare que Ele é santo. Quando nós estamos declarando a santidade e a beleza do Senhor, nós estamos repetindo aquilo que os anjos estão fazendo. E nesse momento eu pergunto, quantos aqui conseguem abrir sua boca e dar um glória a Deus, aleluia. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és exaltado. A oração do Pai Nosso, aquela que sobe com um aroma suave, começa com um coração que rende louvor e adoração a Deus. Pai Nosso, que estás no céu, santificado, santo é o teu nome. Quantos creem que Ele é santo? Amém. Então, venha o teu reino. Interessante que teologicamente, venha o teu reino, às vezes a gente mal interpreta, mas é que o reinado de Deus possa estabelecer no teu coração.
O que seria o reinado de Deus no coração de um homem que é cheio do poder de Deus? O reinado de Deus no coração do homem é você praticar a justiça de Deus. É você amar como o Senhor. É você perdoar como Ele te perdoou. Quando Jesus está nos ensinando, olha, ore dessa forma, que venha o teu reino, Jesus está falando para você, ore pedindo para que o amor de Deus possa habitar no teu coração. Ore para que a justiça de Deus possa habitar em você. Ore para que você possa perdoar aqueles que têm te ofendido, assim como eu sangrei no madeiro por você que não merecia ser perdoado. Porque quando o reino de Deus habita no nosso coração, um avivamento é gerado em nós. E aí, quando esse avivamento é gerado em nós, e a gente passa a viver como um homem segundo o coração de Deus, a gente consegue enxergar a transformação divina na nossa sociedade. A gente consegue ver a transformação no nosso ambiente de trabalho, onde a gente pisa. Quando o reino de Deus é estabelecido no nosso coração, o cenário é transformado e mudado. Então, é um pedido de submissão. Quantos foram transformados pela realidade de Cristo dentro do teu coração? Quantos querem continuamente ser transformados por isso? Só que existe a forma incorreta de orar. E Jesus também vai bater firme nisso. Ele vai olhar para os fariseus e dizer, olha, eles oram como falsos. Por que a oração deles é falsa? Por que a oração deles não sobe como aroma suave? Escuta o que eu quero te dizer nessa noite. Se você quer viver as promessas de Deus que Ele tem para a sua vida, quantos creem nas promessas de Deus? Se você quer sair desse culto revigorado, regenerado, transformado, a tua oração ela deve subir com qualidade, como um aroma suave, como um perfume agradável. Na realidade, a nossa preocupação deve ser, ao orarmos, não deve ser o benefício que a nossa oração nos traz, mas deve ser qual presente eu entrego a Deus com a minha oração. Posso ouvir um amém com isso? Amém. Às vezes a gente ora, Deus, transforma essa área da minha vida. Deus, me abençoa com uma porta de emprego. Deus, transforma a minha empresa. Tudo isso é bom. Mas por que a gente não ora da seguinte forma? Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu encontro prazer no Senhor. Eu encontro prazer naquilo que o Senhor já fez por mim. Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. A minha vida hoje eu encontro paz porque o Senhor já me deu a paz. Será que a nossa oração, na verdade, é como a oração do fariseu? Como é que o fariseu orava? O fariseu orava buscando benefício. Se ele era visto no templo, a oração dele valia a pena. Se o nome dele era exaltado, a oração dele valia a pena. Se ele buscava a Deus nos templos, para que ele pudesse receber algum favor da parte de Deus, para ele valia a pena. Mas hoje, nessa noite, os verdadeiros adoradores vão se levantar. A tua oração vai ser diferente. A tua oração, primeiramente, antes de mais nada, é: Deus, com a minha oração eu quero te presentear. Porque o maior presente a gente já teve, Jesus morrendo por nós na cruz do Calvário. E aí, quando a gente passa a viver dessa forma, Ele derrama as bênçãos. Porque Jesus é o maior interessado em nos abençoar. Mas o nosso coração deve estar no lugar certo. E Jesus ele vai bater forte nos fariseus. Jesus vai dizer, olha, eles oram buscando atenção. Não orem como eles. Mas ao orar, fecha a porta do teu quarto e busca no secreto. Brendo pregou sobre isso. Acho que foi no ano passado. Fecha a porta do teu quarto e se renda diante de Deus. E se coloque à disposição de Deus. Sabe por quê? Quando a gente fecha a porta do nosso quarto, a gente pode reconhecer o quão miserável nós somos. A gente não precisa estar num púlpito para ser visto e pagar de santo e dizer que está tudo bem, que não tem pecado, que a gente acerta sempre. Quando a gente fecha a porta do nosso quarto, a gente abre o nosso coração e diz, Senhor, quão miserável eu sou, transforma a minha vida. Senhor, quão pecador eu sou, eu preciso que o Senhor me transforme. Porque o sangue que nós iremos partilhar hoje, a comunhão do pão e do sangue, fala a respeito do perdão e da remissão dos nossos pecados. Então hoje eu já não sou mais escravo do pecado, mas eu devo me recordar que para isso, Ele pagou um alto preço na cruz por mim. Vocês estão me entendendo? Então, suba a minha oração como um incenso, como um aroma suave. E aí no versículo 3, coloca aí para mim o versículo 3, Salmo 141, versículo 3.
Olha o que o texto vai nos dizer. O texto nos diz: Senhor, põe uma guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios. Fala para o irmão que está do teu lado: meu irmão, fala menos, vigia. Agora, tem pessoas que têm a personalidade de falar um pouquinho mais. Eu particularmente sou o cara que falo menos, é meu jeito, é minha personalidade. A minha esposa já fala um pouquinho mais, não tem problema. Até porque Martin Luther King Jr. ele vai dizer o seguinte: olha, não me preocupa o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Charles Spurgeon vai dizer: devemos necessariamente falar com frequência, mas frequentemente falamos sem necessidade. Então, na realidade devemos pensar antes de falar. Devemos, antes de falar, pensar, imaginar se isso vai produzir fruto, se isso vai ser uma bênção, se isso na verdade vai fazer com que o reino de Deus venha avançar. Tiago 1,19 diz: portanto seja pronto para ouvir e tardio no falar. O salmista, um homem segundo o coração de Deus, o qual está passando por uma aflição, ele nos ensina: guarda a tua boca, pense antes de falar, que da tua boca saiam palavras de vida. Já parou para pensar que a Bíblia diz que da nossa língua ela tem poder de vida ou de morte? E na semana eu ouvi uma palavra tão poderosa da parte de Deus. A palavra, ela não é apenas uma palavra, a palavra é espírito. Me escuta. A palavra que sai da nossa boca não sai apenas como palavra, mas como espírito. A Bíblia diz: desde o princípio era o verbo. No inglês, since the beginning was the word. Literalmente a palavra. E com a palavra, Deus criou tudo. E o verbo encarnado, que era Cristo, é a maior prova de amor da humanidade. Cuidado com a palavra, porque a palavra tem poder de vida ou de morte. Cuidado com aquilo que você escuta, porque isso pode estar te matando ou te edificando. A palavra, ela tem poder. Isso não é história contada pelos nossos avós que frequentam a igreja há muitos anos. Isso é uma verdade. Todas as vezes que você liberar algo da tua boca, saiba, venha discernir se aquilo que está saindo está fluindo como um aroma suave ao Senhor, se está sendo como uma oferta agradável a Deus, se está impactando e transformando as vidas de maneira positiva, ou você está sendo usado pelo inimigo, como fofoca, como alguém que traz maldição. Posso ouvir: está repreendido, misericórdia. A tua boca flui o Espírito Santo de Deus, da tua boca sairá palavras de vida, não de contenda. Você é uma bênção na tua geração, no teu ambiente de trabalho, das pessoas que estão ao seu redor. Guarda a minha boca, para que aquilo que possa sair da minha boca, Senhor, venha transformar pessoas. Fale mesmo. A Júlia fica feliz, né? Se é para falar, fica feliz. Fala mesmo, John. Se é para falar, John fica feliz também. Agora, use as palavras para que elas possam ecoar como vida. Amém? Versículo 4: não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Peraí. O homem segundo o coração de Deus, que está passando por uma aflição, de repente sendo perseguido por pessoas, a oração dele é: não inclines o meu coração. Perceba, ele não ora falando: Senhor, protege-me do coração dos meus malfeitores, daqueles que têm me perseguido. Olha a humildade de Davi: Senhor, cura o meu coração, protege-me de mim mesmo. Muitas vezes a gente está na igreja, a gente está vivendo esse ambiente poderoso da parte de Deus, e às vezes a gente se perde. Como assim, pastor? A gente passa a encarar e falar: não, esse irmão aqui dá trabalho demais. Ou então, está faltando algo na minha igreja. Aí Deus olha para você e fala: olha para o teu coração primeiro, discerne o teu coração primeiro, faz alguma coisa você primeiro, antes de falar de qualquer outra coisa. Davi, como homem segundo o coração de Deus, ele diz: protege o meu coração de mim mesmo. Quando nós estamos com
coração protegido, a gente vai ter sabedoria para lidar com os problemas. Quero declarar sobre a sua vida hoje. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, mas o coração do homem, quando ele está cheio de Jesus, é um coração sábio. É um coração de liderança, de governo, de retidão, de justiça. É um coração humilde, que encontra o favor de Deus. E quando o favor de Deus é estabelecido, quando a graça de Deus ela recai sobre você, você consegue transformar a maldição em bênção. Você consegue fazer com que as coisas que não estão dando certo ao seu redor passa a convergir para a glória de Deus, porque o teu coração foi transformado por Ele. Humildade. Suba a minha oração com um aroma suave. Guarda a minha boca. Protege o meu coração de mim mesmo. Será que nessa noite a gente pode olhar para o nosso coração e começar a mudar o nosso coração? Ou a gente está no pedestal demais? Eu lembro que quando eu comecei essa igreja, eu comecei com 10 pessoas na minha casa. E eu falava para Deus constantemente: Deus, que eu não venha perder a essência do meu coração. Esse iPad vai me dar trabalho. Que eu não perca a essência do meu coração. Sabe, essa semana a gente conseguiu comprar o teclado da igreja. Posso ouvir um amém? Amém. E cada conquista aqui na igreja é motivo de celebração, de alegria. Coisas maiores Deus vai fazer nessa casa. A gente vai avançar para o nosso terreno, vai construir nossa casa, nosso templo. Mas a minha oração continuamente será: Senhor, que a essência do nosso coração não se perca. Som do nosso coração, Deus. Som do nosso coração. Eu faço orações perigosas para Deus, Felipe. Como assim, pastor? A minha oração perigosa para Deus é: Deus, não me dê se o meu coração estiver pronto para receber. Porque eu não posso perder o meu coração. Porque eu não posso perder o desespero de viver uma vida onde a minha vida é uma oferta agradável ao Senhor. Porque se eu estou de pé hoje é porque o Senhor me mantém de pé. E se 1000 caem ao meu lado, 10.000 à direita, e o inimigo, o diabo, tem tentado me matar, roubar e destruir os sonhos que Deus tem para a minha vida, e eu continuo de pé, é porque o Senhor, Ele tem derramado graça sobre a minha vida. A razão de nós estarmos aqui hoje é porque o Senhor derramou a graça dele soberana sobre nós. Então, acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele provém a fonte da vida. Onde está o teu coração? Que ele seja protegido. E no versículo 5, Davi vai declarar: fira-me o justo, isso será uma bênção, e repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração, repete comigo, oração, também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Fira-me. A gente quer orar, e a gente quer orar sempre fazendo petição a Deus, que muitas das vezes a gente não se desafia. Davi está falando aqui: olha, Deus, fira-me. Já parou para pensar nisso? Responde para mim de maneira justa e honesta. Você já fez uma oração onde você pediu para Deus te ferir? Será que você já orou, dobrou os teus joelhos, falou: Deus, fira-me? Que oração maluca, pastor. Pois é oração de um homem segundo o coração de Deus. E ele vai declarar: fira-me o justo. Deixa eu te falar uma coisa. Uma das coisas que eu mais tenho prazer de dizer que a nossa igreja é saudável e bíblica é porque nós somos irmãos buscando aperfeiçoar um ao outro. Sabe, elogiar é bom, mas receber uma repreensão bíblica direto do céu é a melhor coisa do mundo. Charles Spurgeon vai dizer que aquele que recebe uma correção com prazer e com alegria, este sim é um homem sábio. Não espere de mim sempre elogios, por mais que eu seja um pastor que ama elogiar o meu povo. Fique atento quando eu não chamar a tua atenção, porque onde não há correção, não há amor, pois aquele que ama corrige. E a nossa igreja tem vivido um tempo de discipulado, onde nós temos aperfeiçoado uns aos outros.
Quando o teu discipulador, quando o teu pastor não te chama a atenção, fique preocupado, porque é na correção que nós somos aperfeiçoados e nós crescemos. E Davi vai declarar como homem segundo o coração de Deus: fira-me o justo. Quantos aqui querem ser corrigidos pelo Senhor? Posso ouvir um amém mais forte? Amém. A correção de Deus, ela vem como uma bênção. Davi vai dizer, é como um óleo que é derramado. É como uma bênção que é liberada. De repente hoje Deus vai liberar uma bênção tão forte sobre a sua vida. Só que essa bênção não vai vir da forma como você espera. Vai vir de uma correção. Vai ser Deus te falando, olha, do jeito que você está indo, dessa forma, você vai precisar recalcular a rota. Como é bom saber que Deus vai recalcular algumas rotas nessa noite. Como seria horrível saber que Deus não tem algo para nos corrigir nessa noite. Como seria desesperador saber que nós vivemos um ambiente de igreja onde nós temos pessoas que, ao invés de fazermos com que um outro venha crescer, a gente tem bajuladores. Quero declarar sobre essa igreja: não somos uma igreja de bajuladores. Somos uma igreja onde nós estamos afiando o ferro. O ferro afia o ferro. Eu corrijo você porque eu amo você, e você corrige o teu irmão porque você ama o teu irmão. Fira-me, Senhor. É muita maturidade, né? Fazer uma oração que pede para o Senhor se ferir. Pois é. Mas é dessa forma que Deus quer derramar uma bênção sobre a sua vida. Quão contraditório isso é, gente. E aí, a oração de um homem segundo o coração de Deus nos leva a quem? A Jesus. Porque uma oração que derrama um incenso, uma oração que faz com que o cordeiro seja sacrificado, é uma oração que nos leva a Jesus, porque Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Presta atenção, dessa forma nós podemos olhar para o livro de Hebreus, e o livro de Hebreus vai dizer o seguinte: hoje nós temos a coragem, a ousadia para entrar no Santo dos Santos, por intermédio de Cristo, através do véu que foi rasgado. Hoje nós temos acesso a Deus. A oração do homem segundo o coração de Deus te dá acesso a Deus. Pois mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu estava parando para refletir sobre esse texto nessa semana, e Deus falava comigo: Davi não está falando apenas de palácio, porque Davi morava em palácio. Davi não está falando apenas de lugares bonitos, porque Davi tinha acesso a lugares bonitos. Davi está falando: mais vale um dia nos átrios do Senhor, ou seja, mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Davi, ele tinha acesso para se assentar com as figuras mais importantes da época. Então mais vale hoje a gente estar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso do que ao lado de alguém que tem, de repente, um benefício a nos entregar. Posso ouvir um amém? Amém. Mais vale hoje a gente estar diante do nome que está acima de todo nome, do que alguém que pode ter algum retorno para nos dar no âmbito financeiro, profissional. Mais vale um dia na presença e ter acesso diante do Deus Todo-Poderoso do que qualquer outra pessoa desse mundo. Porque é Ele que é a resposta para a nossa aflição, Ele que é a resposta para a nossa vida. E aquele que é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus tem um único desespero: buscar a face do Senhor. Nessa noite nós iremos ceiar. E essa ceia representa a libertação do nosso pecado. Hoje eu tenho ousadia. O que é que significa? Hoje eu não tenho mais medo para entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque o preço já foi pago. O medo era a escravidão do pecado. O medo era a escravidão de morte. Hoje eu já não tenho medo, Brendo. Porque a morte já não pode mais se separar do amor de Deus. Hoje eu já não tenho mais medo. Porque o preço foi pago. O véu se rasgou e hoje eu posso ter acesso ao meu Deus. Então, homem segundo o coração de Deus, cadê você hoje? Só tem um homem segundo o coração de Deus? Homem segundo o coração de Deus, cadê você hoje? Mulheres segundo o coração de Deus, cadê você hoje?
quando você ceiar, quando você partilhar dos elementos da ceia, eu quero que você ore de uma forma diferente. Eu quero que você ore entregando um presente para Deus. Pastor, mas eu quero receber algo de Deus. Você vai receber também. Mas eu quero que você faça como Davi hoje. Qual perfume eu tenho para entregar para Deus? Como é que ele vai receber hoje a minha oração de gratidão? Uma igreja madura, uma igreja que está no culto, para ouvir uma palavra, para estar em comunhão com seus irmãos, é uma igreja que primeiramente busca a presença de Deus antes de qualquer coisa. Não se percam na trajetória da vida. Olhem para mim. Não se perca na sua trajetória da vida. O Senhor pode me tirar tudo. E eu sou um cara que eu faço orações perigosas, gente. Porque eu entreguei tudo para estar aqui hoje com vocês. Eu entreguei o meu futuro, eu entreguei os meus sonhos. Então eu diria que eu tenho legitimidade e autoridade para falar o que eu estou falando. Eu posso perder tudo. Eu só não posso perder o meu Senhor. Se coloque de pé, eu quero orar por você.